Quer passar em concurso? Enem, Instituto Federal? Esse é o canal, porque aqui a gente vai direto ao ponto, passando aquelas dicas e macetes que farão toda a diferença na hora da sua prova, para que você obtenha a aprovação. Sendo assim, bora para a questão. Questão 20 do Instituto Federal de Alagoas 2024. E vale a pena lembrar que os conteúdos cobrados no Instituto Federal também são cobrados em concurso. E se você vai fazer o Enem, vale a pena ver a resolução dessa questão como preparação para fazer uma excelente prova no final do ano, beleza? Bora para a questão. Para os jogos internos de um colégio, foi criada uma competição para selecionar o melhor design de troféu para a premiação dos melhores colocados. Dois dos principais intuitos da competição é desenvolver o lado artístico dos alunos, mas também melhorar o conhecimento em geometria espacial, pois cada troféu deve ser formado por, ao menos, 2 sólidos conhecidos. Maria participou da competição e elaborou o seguinte protótipo. Vamos analisar o protótipo que Maria fez aí. Aí, passa rapidamente e vamos ver o comando da questão. A questão diz assim: assinale a alternativa que apresenta corretamente os sólidos que Maria utilizou para confeccionar o protótipo. Beleza, então bora lá. Você vai analisando, vendo as figuras que você conhece e já vai eliminando as alternativas, beleza? Galera, eu vou começar aqui desenhando um círculo e você vai entender por que eu vou desenhar esse círculo. Eu vou posicionar esse círculo exatamente no topo do troféu. Olha aqui como vai ficar. Bora posicionar ele aqui direitinho. Beleza. Professor, então quer dizer que a figura de cima é um círculo? Não, lembre, círculo é figura plana. E aí, como você está nesse vídeo e se inscreveu no canal para subir o nível, vamos analisar primeiro uma coisa sobre o círculo. Lembre, esfera é figura espacial, tridimensional. Já o círculo é uma figura plana, beleza? De 2 dimensões. Mas vamos ver algumas coisas sobre o círculo. Primeiro, no círculo você vai entender que o círculo é a área, ou seja, o círculo é a moeda. Deixa eu achuriar aqui, ó. A parte interna dessa figura é o que a gente chama de círculo, beleza? Então você calcula do círculo a área. Ô professor, e como eu calculo a área do círculo? A área do círculo é πr ao quadrado, ok? Então, uma informação legal aí para você levar para o Enem, para concurso e para sua prova do Instituto Federal. Ah, professor, a moeda é o círculo, ok? Ok. E para calcular a área do círculo é πr ao quadrado. Isso. Ô, professor, mas e a borda? Por que tem uma borda aí? Não tem, professor? Tem sim uma borda aqui, ó. Vou pintar aqui de azul, galera, ó. Essa borda aqui dá para calcular também, tá? E essa borda, galera, é o que a gente chama de quê? De circunferência. Então, galera, não confunda circunferência com círculo, porque circunferência é a borda, círculo é a área, beleza? Então, para calcular a borda, a gente vai falar aqui que é 2πr, tranquilo? Aí você vai dizer assim, ah, professor, legal. Ó, professor, por que aparece o π? O que é esse π? Galera, o π, que na questão do Enem e algumas questões de concurso, ele vai dizer assim, ó, utilize π como aproximadamente 3, mas vale 3,14, 16, e aí vai infinitos números. Mas vejam bem, o que é esse π? Galera, para calcular o π, você vai fazer assim, ó. O π nada mais é do que dividir a circunferência pelo diâmetro. Eita, professor, agora me explica aí o que é esse diâmetro. Galera, ó, do centro até a borda, a gente vai chamar isso aqui de raio. Se eu pegar 2 vezes o raio, ou seja, o raio mais o raio, eu tenho o tal do diâmetro. Ah, professor, então o diâmetro é uma linha do lado da outra da circunferência? É isso aí. O diâmetro é 2 vezes o raio, ok? E o raio é a medida do centro até a borda. Olha como você revisou um monte de coisa aqui. Leva para a tua prova, porque isso cai muito, tá bom? Você revisou a área do círculo, πr ao quadrado. Você revisou a circunferência, 2πr. Você revisou que o valor de π é 3,14 e você descobriu que o π nada mais é do que dividir a circunferência pelo diâmetro de qualquer coisa que é redonda. Pode ser do seu olho, pode ser do planeta, pode ser do sol, pode ser da bola de futebol, de qualquer coisa, beleza? Por isso que tudo que é redondo tem π. Professor, mas aí na questão ela não traz uma figura plana. Ela traz uma figura espacial, é tridimensional. O que aconteceu? É como se você tivesse pego a moeda e dado um peteleco na moeda. Pum! Essa moeda girou. Quando essa moeda gira, o que é que ela vira? Ela vira a tal da esfera. Deixa eu tentar reproduzir aqui tridimensionalmente. Ó. Se a gente pegar assim essa esfera, imagine que é uma moeda girando. É ou não é? Galera, uma moeda girou, vira uma esfera. Ah, professor, então a esfera é um círculo girando. Exatamente, é um círculo girando, ok? Bom, tranquilo, o professor já descobri que é uma esfera. Agora me diga uma coisa, essa questão aí ela não está usando a esfera completa, ela só está usando a metade. Então você vai dizer que é o quê? Uma semi-esfera. Achou a primeira figura? Vai para a questão.
As alternativas que tem semi-esfera são apenas a letra D e a letra E. Logo você já eliminou a letra A, não é a letra A, não é a letra B e não é a letra C. Percebeu como é tranquilo? Vamos de novo subir o nível. Professor, falou de esfera. O que é que eu vou levar para o Enem sobre a esfera? Olha, ele vai querer a área da superfície da esfera, botar assim, ó, a área da esfera, e ele vai querer que você saiba o volume da esfera, beleza? Vejam bem, a área está sempre elevada ao quadrado. Aqui vai ser, ó, 4πr ao quadrado. E o volume? O volume você vai dividir por 3 e está elevado ao cubo. 4 terços de πr ao cubo. Ah, professor, tranquilo. Isso cai mesmo? Cai. O Enem, principalmente, adora isso, tá bom? Então é bom saber que é diferente, tá bom? É diferente a área da superfície, diferente do volume. Vamos pensar assim, ó, numa bola de futebol, o ar que está dentro da bola é o volume. E a pele da bola, o couro da bola, é a área. Beleza? Lembre sempre que a área, na maioria das vezes, ela é medida em quê? Metros quadrados. Aí você não vai esquecer, quando você estiver calculando a área, é 4πr elevado ao quadrado. E você vai lembrar que, na maioria das vezes, o volume é medido em metro cúbico, porque são 3 dimensões. Por isso que o volume da esfera é 4 terços de πr ao cubo. Percebe? Aqui a gente não vai só na questão, a gente faz revisão para que você resolva qualquer questão sobre esse tema, ok? Aqui a revisão legal aí, você fez sobre círculo, circunferência e esfera. Tira um print, anota tudo para repetição, gera fixação e aprendizado. A próxima análise que a gente vai fazer aqui, galera, é o seguinte. Vamos prolongar essas arestas aqui dessa figura de baixo. Olha o que é que vai acontecer. Deixa eu prolongar essa reta aqui. Vou prolongar essa outra aqui. E vou prolongar essa aresta lateral aqui. Ó. E percebam, atrás a gente não está vendo, mas existe sim uma aresta lá atrás, que está ligada nessa quina aqui. Vou tentar desenhar aqui. Olha lá, ó, nossa figura aí, prontinha. Que figura é essa, galera? É só lembrar do Egito, né? É a pirâmide, beleza? Ah, professor, ela está completa, é a pirâmide. Mas só que aqui, no nosso desenho, no troféu, não está completo. Beleza. Se você cortar uma pirâmide, você tem um tronco de pirâmide. Aí, galera, você tem que ter muito cuidado para não confundir o cone com a pirâmide, tá bom? Parece óbvio que eu vou falar, mas é importante. Ó, não confunda tronco de pirâmide com tronco de cone. Professor, e o que é o cone? O cone é aquele chapéuzinho de aniversário, ok? O cone é o que as polícias usam para fazer a baliza, ok? Então, a pirâmide é o que está lá no Egito. Agora você não confunde mais. Nessa questão, está cobrando o que da gente? Está cobrando o tronco de pirâmide. Aí você já matava a questão. Alternativa correta, letra D de Deus. Deus te ajuda quando você estuda, beleza? Bora para cima, continuar, porque nossa missão é subir o nível. Não basta só acertar a questão. A gente quer acertar as que vão acontecer com esse tema. Então, vamos continuar a nossa revisão aqui. Ó, é o seguinte. Professor, eu trouxe para mim aí o cone e a pirâmide. Agora me diga como é que eu calculo o volume. Lembra que o volume de todas as coisas é a área da base vezes a altura? É real. O volume de todas as coisas é pegar a área da base e multiplicar vezes a altura desse objeto. Ah, professor, então é tranquilo demais, só fazer a área da base vezes a altura? Exatamente. Veja, a área da base no cone é um círculo. Ah, professor, então eu vou usar lá o πr ao quadrado vezes a altura. Achei o volume do cone? Calma. Olha que o cone é pontudo. É uma piada de mau gosto, mas é uma verdade também. Toda vez que tiver ponta, divide por 3. Pegou a visão? Toda vez que tiver ponta, divide por 3. Aí você não esquece mais. Então, quando você for calcular o volume dessas figuras, você vai dividir sempre por 3. Beleza? Professor, ok, entendi. Quer dizer que também serve para a pirâmide. Serve. Área da base vezes a altura, divide por 3. Mas, professor, nessa questão está o tronco. Deixa eu apagar aqui. Vamos para o volume do tronco de cone e tronco de pirâmide. O volume do tronco de cone ele vai ser dado por π vezes a altura dividido por 3. Aí você vai fazer assim, ó, o raio maior ao quadrado mais o raio maior vezes o raio menor mais o raio menor ao quadrado. Galera, sei que é extenso, sei que é complexo. Raramente cai. Mas quando cair é bom saber para você fazer a diferença, beleza? Então não esquece de notar essa fórmula aí, tá bom? π vezes a altura dividido por 3, o raio maior, o raio menor, mais o raio menor ao quadrado. Professor, agora me diga onde é que está o raio maior e o raio menor. Galera, se aqui, quando você cortou o cone, apareceu uma base maior e uma base menor, ele tem um raio.
Perceba aqui, note. Aqui na circunferência de baixo tem um raio. Esse raio é o raio maior. E aqui nesse outro pedaço de cima tem um raio menor. Então, esses camaradas que aparecem aqui. Ah, ok, professor, tranquilo. Agora vamos para o volume do tronco de pirâmide, beleza? Um pouquinho mais simples, por quê? Porque não tem π. Ó, professor, o senhor me disse que π é tudo que tem algo redondo, é isso? É, por isso que na pirâmide, por isso que no cone aparece o π. Por quê? Porque tem duas bases redondas, ok? De forma bem simples, tá bom? Em outra aula a gente pode fazer a demonstração de como chegar nesse raciocínio. Mas pela aula de hoje só quero que você memorize isso, ok? Agora vamos para o tronco de pirâmide. Ó, para calcular o tronco de pirâmide eu acho até mais tranquilo, porque é só pegar a altura, dividir por 3, vai pegar a área da base maior, que eu vou chamar de AB, mais a área da base menor, que eu vou chamar de Bzinho, e depois você vai somar com a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor, beleza? E é dessa maneira que você calcula o volume do tronco de pirâmide. Vou botar aqui bem nítido para você lembrar que aqui é o tronco, não é a pirâmide e não é o cone, tá ok? Porque lembre, o volume da maioria das coisas é a área da base vezes a altura. Se tiver ponta, divide por 3. Tranquilo? Você faz a anotação, tira o print, não esquece de notar para fixar, beleza? Ó, a figura mais fácil que aparece é o cilindro. O cilindro nada mais é do que o copo que você toma água. O cilindro é a lata de óleo, o cilindro é a lata de leite, beleza? Então ele tem aqui também uma base inferior, não é maior, as duas bases às vezes são iguais, nesse caso, uma base embaixo e uma base superior. Cilindro, beleza? Volume, área da base, vezes a altura. Tranquilo? A alternativa correta aí, com certeza, é a letra D de Deus. Deus te ajuda quando você estuda. Por hoje é só. Fiquem com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Tchau e até a próxima.